E mais uma vez eu quero lembrar que há 2 anos atrás fiz essa ministração aqui na igreja. Nós ainda não tínhamos feito esta reforma. Eu estava vendo as fitas e ainda era aquele santuário mais antigo. Mas a palavra que nós ministramos está bem colocada, muito bem estruturada e mais aprofundada do que esta que eu estou dando. Por isso, se você deseja conhecer bem este assunto, a minha sugestão é que você adquira ou em vídeo ou em cassete aqui na igreja essas ministrações. Elas estão bem ricamente ilustradas ali e desta vez eu estou fazendo um pouco mais resumido. Então, por isso, vai ficar um pouco diferente daquela, porque eu estou fazendo de forma mais resumida. E hoje quero ver se termino, porque na próxima quinta-feira nós vamos ter quem aqui? Pastor Marcos Belli, na próxima quinta-feira, dia 6, nós estamos já no finalzinho do mês. Na próxima quinta-feira ele estará, com a graça de Deus, conosco aqui na igreja. Na sexta-feira será uma reunião de vigília, de oração para a igreja e mais para os membros. No sábado, pregação, e no domingo também, de manhã e à noite, haverá a ministração da palavra e ele estará orando para que você seja curado, você seja abençoado, liberto. Ele trabalha muito nesta área, Deus tem usado muito este homem nesta área. Esteja orando para que tudo corra bem e ele possa ser um instrumento poderoso de Deus aqui nestes dias. Então hoje queremos ver se terminamos esta ministração sobre prosperidade. Mais uma vez lembrando que ser próspero é ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus. Ser próspero não é ser milionário. Porque você pode ser milionário e ser muito infeliz. Ainda ontem mesmo o jornal noticiou que a filha de Cristina Onassi está assumindo aí um patrimônio de quase 3 bilhões de dólares. E se você se lembra, Cristina Onassi suicidou-se em Buenos Aires com todo aquele dinheiro que Onassis, seu pai, havia deixado para ela. Portanto, ser rico não quer dizer ser próspero. Ser próspero é ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus. E Deus disse lá, através de Isaías, no capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não é isso? Lembra-se desse versículo? Se quiserdes e me ouvirdes. Ou seja, se você prestar atenção no que Deus diz e colocar em prática na sua vida, Deus está dizendo, você vai comer o melhor ou o bem desta terra, não o pão que o diabo amassou, como muita gente costuma falar, mas aquilo que Deus colocou aqui para nos abençoar. Mas você precisa querer e precisa praticar aquilo que Deus diz na sua palavra. E nós estamos falamos sobre a vontade de Deus acerca de finanças, o primeiro ponto. O segundo, princípios de Deus para finanças. Os 2 grandes princípios, ensinamos sobre o dízimo e sobre as ofertas. São os 2 princípios que temos que praticar para sermos abençoados. E agora estamos no terceiro tópico, ou terceiro item, sobre obstáculos para a nossa prosperidade. E na última quinta-feira nós falamos que o primeiro e grande obstáculo para você prosperar é a infidelidade nos dízimos. Deus diz que aquele que é infiel nos dízimos e nas ofertas, ele acaba entrando debaixo de maldição. Também falamos sobre a falta de fé para finanças. Para tudo nós precisamos exercitar a nossa fé. Assim como você tem fé para ser salvo, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, através da fé, você também precisa de fé para finanças, assim como fé para ser curado, fé para ser batizado com o Espírito Santo, enfim, a fé está presente, e é a mesma fé, porque Deus não tem 2 tipos de fé, é uma fé só, a fé do tipo de Deus. Nós já ministramos também sobre isso, baseados em Marcos 11, versículos 23 e 24. E hoje eu quero avançar um pouco mais no terceiro obstáculo para a nossa prosperidade. E esse terceiro obstáculo é a ação de demônios que retêm o dinheiro. Não são aqueles demônios que eu mencionei, do cortador, migrador, devorador e destruidor. Esses não retêm, estes destroem aquilo que a gente tem. Aquilo que você tem,
se você deixar brecha, se você roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas, você abre a oportunidade ou a porta para o cortador, o migrador, devorador e destruidor entrar na sua vida, no seu patrimônio, na sua família e fazer um estrago. Mas estes outros demônios que eu vou falar hoje, não são essas 4 castas, esses 4 tipos ou hierarquias de demônios que eu já mencionei. São os demônios, vamos dizer assim, que existem por aí, os demônios normal, vamos dizer desta maneira. Não são castas especializadas, são demônios que agem retendo, impedindo que você seja abençoado. Para que nós possamos entender bem isso, irmãos, nós precisamos compreender algumas coisas fundamentais. Primeiro, quando Deus criou o mundo, Ele foi criando todas as coisas e por último Ele criou o homem e a mulher, né, conforme está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e também no capítulo 2. E Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e deu o governo, a autoridade da terra para Adão e Eva. Deus disse, dominai, ou seja, governai, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais, os répteis, tudo. Deus deu o governo da terra. Adão era, de uma certa forma, falando de uma certa forma, o Deus deste mundo, ou seja, aquele que governava este mundo, que tinha o poder e a autoridade sobre toda a criação de Deus colocada no planeta Terra. E o que aconteceu? Satanás derrubou o homem, enganou o homem e Satanás se tornou o governante deste mundo. Quando ele derrotou o homem se fez escravo de Satanás, servo de Satanás, porque foi enganado e derrotado. A queda do homem foi um estrago em toda a natureza. Se você olhar lá pelo 1º capítulo de Gênesis, você vai ver, por exemplo, que os animais não comiam uns aos outros, eles comiam ervas, e o homem também não comia churrasco, não comia o boi, não comia o porco, o homem também comia ervas e frutos. O pecado entrou e alterou tudo isso, a natureza humana e a natureza dos animais, tornando-os agressivos. Foi um estrago generalizado em toda a criação de Deus na terra. Satanás então passou a ser o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, o governante deste mundo. A Bíblia diz isto em vários lugares. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava para ser preso no Getsêmani, quando se aproximou dele aquela multidão para prendê-lo, Jesus disse aos seus discípulos, levantai-vos, porque é chegada a hora, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e nada dele há em mim, ou seja, em mim vocês não vão encontrar nada dele que ele possa se apegar, porque não existe nada dele em mim. Foram praticamente as últimas palavras que Jesus dirigiu aos seus discípulos antes de ser preso e crucificado. Depois da ressurreição, Jesus voltou a falar com eles. Mas antes de ser preso, Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Ele governa este mundo. Agora uma pergunta importante. Aonde estão os reais? Aonde está o dinheiro? Aonde estão os reais que nós precisamos para viver aqui no Brasil? Onde estão os dólares que os irmãos cristãos norte-americanos precisam para viver lá na América do Norte? Onde estão os marcos que os alemães precisam para viver lá na Alemanha? Aonde é que estão? Estão aqui na terra, não estão no céu. Se tivessem no céu, se Deus tivesse dinheiro no céu, ele seria falsificado. Ele não seria feito pela casa da moeda. E Deus não é falsificador. Irmãos, nós vamos entender isso, que as riquezas do mundo estão aqui. Agora, quem controla essas riquezas? Será que é Deus ou o diabo? O diabo. É o diabo. Jesus fala em Mateus capítulo 6, que há um Deus, o Deus Mamon, que controla as riquezas. É um principado demoníaco, é um dos mais altas hierarquias de Satanás, é um dos governantes que controla as riquezas. É por isso que o cristão, nascido de novo, tem tanto problema na área material, porque não está
vamos dizer assim, as coisas no nosso controle, está no controle do diabo. Quando Jesus veio, quando Jesus morreu, Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz, ele tentou desviar Jesus da cruz, ele fez até uma atrevida proposta a Jesus, quando Jesus foi tentado ali no deserto. Ele mostrou numa visão, ele levou Jesus no alto monte, e ali ele deu uma visão de todos os reinos do mundo, a glória desses reinos, a riqueza desses reinos, no passado, no presente e no futuro. E Satanás disse: se tu, prostrado, me adorares, tudo isso te darei, porque é meu, me foi entregue. Quem é que entregou? Adão. Me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Jesus recusou a oferta. Jesus não aceitou aquilo. Ele disse: vai de Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus não aceitou a oferta. Mas, irmãos, Satanás tem o controle do dinheiro, das riquezas, das coisas materiais. E esse controle ele faz através dos demônios. Por isso que eu disse, existe um principado no mundo inteiro que controla as riquezas. E a riqueza é uma coisa tão tremenda, o dinheiro é uma coisa tão tremenda que as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas mentem, as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. A cobiça é uma coisa terrível. Não é verdade isso? É verdade. A gente está vendo aí os noticiários, as notícias, todo dia você está vendo, né? Se você olhar bem, você vai ver que a raiz de tudo isso aí é o apego, é o amor ao dinheiro. Não o dinheiro em si, mas o amor, o apego, a cobiça pelo dinheiro. E o dinheiro, quem controla o dinheiro são os demônios, porque Satanás tem o controle do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, Satanás tem o controle das coisas aqui do mundo, os sistemas de governo, as pessoas, as riquezas, mas Deus não fez as riquezas, o ouro, a prata, para o diabo, ele fez para o homem. O Salmo 115 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Agora, nossos primeiros pais entregaram o governo da terra para Satanás e por isso nós temos tanto problema com dinheiro. Então você precisa entender isto, né, que Satanás, através dos seus demônios, eles vão fazer tudo para que você não seja abençoado. Ainda que você pode dizer: mas pastor, mas Deus não disse que Ele abre as janelas? Se eu for fiel, Ele abre as janelas? Disse, está escrito, e Deus realmente faz a sua parte. Ele abre as janelas, só que Ele não pode fazer chover reais. Ele não pode dizer: bem, o Valdir está precisando de 10 mil reais, eu vou ordenar então que apareça na conta dele, lá no banco, 10 mil reais, porque aqueles 10 mil reais seriam falsificados. Deus não é farsante nem falsificador de moedas, mas Ele vai abençoar. Ele abençoou o irmão com aqueles 10 mil, mas Satanás está retendo aquele dinheiro através das pessoas que ele controla. Você precisa entender, né, que existe, quando Deus olha para a terra, Ele vê dois tipos de seres humanos: os justos, que foram justificados pelo sangue de Jesus, e aqueles que a Bíblia chama e Deus chama de ímpios, aqueles que ainda não foram justificados, não foram acrescentados ao reino, não foram tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Deus os chama de ímpios. E os ímpios, eles são massa de manobra de Satanás, porque estão no reino das trevas. Estão sob o governo de Satanás. Satanás tem controle, não só sobre a vida, mas também as finanças. E nós estamos aqui e às vezes temos que tratar com pessoas ímpias. É por isso que quando você faz um negócio e tal, a coisa está indo certinho e de repente volta tudo para trás. Dá tudo para trás. Por quê? Porque Satanás está manipulando através dos demônios a mente, as situações, para que você não seja abençoado. Você está entendendo, então, que há demônios que atuam nas riquezas. E como é que nós podemos fazer isso? Irmãos, quando Jesus veio, morreu, Jesus ressuscitou e subiu ao céu, no momento em que Ele estava subindo, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus deu, quem tem todo o poder é Deus, Deus Pai.
Deus deu a Jesus todo o poder, nos céus e na terra. E Jesus transferiu para nós a igreja que eu estou falando aqui, aquele que é justo, justificado pelo sangue de Jesus, pertence a esta ou outra denominação ou igreja. Então, Jesus transferiu para a igreja este poder. Nós vemos isto claramente em Lucas 10. Se você quiser abrir sua Bíblia em Lucas 10, a partir do versículo 17, nós encontramos Jesus falando sobre este assunto de poder, de autoridade. Jesus havia mandado os 70 discípulos irem de 2 em 2 pelas vilas, aldeias, povoados, e ele mandou que eles fossem e pregassem o evangelho, curassem os enfermos, ressuscitassem os mortos, enfim, realizasse a obra de Deus. E depois eles voltaram e deram um relatório. No versículo 17 de Lucas 10 nós lemos assim: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submete. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade ou poder para pisar serpentes e escorpiões, que são símbolos de principados e potestades demoníacos. Serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora olha para o versículo seguinte, o 20. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Se você tem o seu nome escrito nos céus, no livro da vida, você nasceu de novo, você tem poder, você tem autoridade para pisar cabeça dos principados, e Mamon é um deles, a este que governa as riquezas, o Mamon, lá do Mateus capítulo 6, não é? Mamon é um deles. Você tem poder e autoridade para pisar a cabeça das serpentes e escorpiões e sobre todo o reino, o poder do diabo, e nada nos fará dano algum por exercermos esta autoridade. Por isso, irmãos, é que nós temos que fazer a batalha espiritual se você quer prosperar. Porque Satanás não quer que você prospere. Ele tem o controle das riquezas e ele sabe que você é um filho de Deus, que Deus está liberando bênçãos sobre você. Deus quer que você prospere, que você coma o melhor desta terra, que em tudo que você puser as suas mãos, Deus quer te abençoar, mas o bem, a necessidade, o ouro, a prata, o dinheiro está aqui controlado por Satanás. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que ordenar, determinar aos espíritos malignos que estão retendo a bênção, que eles soltem aquilo que é nosso. Amém? Para isso você precisa ser nascido de novo, porque senão ele não vai te obedecer. O diabo não obedece quem não é nascido de novo. Você vai usar o nome de Jesus, né? Você tem o poder, você tem Jesus transferiu para você o nome dele, ele nos deu o seu nome, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, está lá em Marcos 16, versículo 16 em diante. Jesus disse: em meu nome, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Então nós podemos expulsar os demônios, mandar que eles tirem as mãos de cima do dinheiro que nos pertence, das bênçãos que nos pertencem, daquilo que é nosso. Ordenar que eles saiam, que eles soltem aquilo que é nosso. Irmãos, nós fazemos batalha espiritual aqui todos os dias de manhã. E todos os dias de manhã nós pegamos aquela relação dos dizimistas e ofertantes desta igreja e fazemos uma batalha espiritual ali em cima para que eles soltem, para que os demônios soltem o dinheiro, aquilo que está retido nas mãos dos demônios. E toda vez que eu faço essa oração, não sei os demais irmãos, mas todas as vezes que eu faço esta oração e esta batalha, eu sinto uma reação espiritual do mundo espiritual das trevas contra as ordens que estou dando. Nós temos que colocar os espíritos por terra e ordenar que eles soltem aquilo que é nosso. E toda vez que faço isso, eu sinto uma reação muito grande do poder das trevas, que não quer soltar a bênção que nos pertence. Deus quer
que essa bênção venha e nos alcance, mas Satanás quer obstacularizar que esta bênção chegue a nós. Se nós somos dizimistas, somos ofertantes, estamos com a nossa vida em ordem, nós temos perfeitamente o poder e a autoridade nos dada por Jesus para determinar aos espíritos malignos que soltem aquilo que é nosso. Na outra ministração, eu conto alguns exemplos, inclusive um exemplo pessoal meu, né, de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, e que Satanás queria tirar a bênção, mas eu agi desta maneira e imediatamente o quadro reverteu, e os demônios foram embora, e minha esposa e eu, a nossa família foi abençoada, ricamente abençoada, porque Deus queria nos abençoar, mas Satanás não queria que nós fôssemos abençoados. Irmãos, isto é uma verdade, eu não posso ir muito longe, porque eu tenho que andar ainda, mas é uma realidade. Então você tem que fazer a batalha espiritual, e a batalha espiritual eu tenho ensinado. Em outras ocasiões eu ensinei como fazer a batalha espiritual. Ela serve para tudo, não só para finanças, serve para qualquer área da nossa vida. Lembre-se, Satanás não quer que o seu marido se converta, ele quer que o seu marido te deixe, ou o seu filho seja drogado, nunca seja liberto daquilo. Então nós temos que fazer batalha espiritual sobre cada situação, seja de finanças, seja na área material, ou seja na área de família, ou seja em qualquer outra área. Satanás não quer que um crente, um filho de Deus seja abençoado, ele fará tudo para impedir que a bênção venha até nós e nos alcance. Nós temos que nos posicionar, por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas então nós precisamos estar nessa posição. Lembre-se que esses demônios, eles retêm o dinheiro. O que nós vamos fazer? Fazer a batalha espiritual. Lembre-se que não são as pessoas, não é contra a carne e sangue que nós temos que lutar, conforme nos diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Não são as pessoas, lembre-se disso, mas são os demônios que manipulam as pessoas, influenciam as pessoas, falam nos ouvidos das pessoas, para que elas retenham a bênção financeira ou qualquer outro tipo de bênção que Deus quer fazer chegar até nós. Então nós temos que ir contra eles, desfazer aquilo que eles fizeram. É muito importante porque na primeira carta de João, no capítulo 5, está escrito que Jesus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Ora, irmãos, Jesus já foi, mas ele deu esse poder e autoridade à igreja, e nós temos que destruir as obras do diabo, feita contra nós ou feita contra a vida de um parente ou de uma pessoa que quer ser liberta. Então você tem que amarrar, amordaçar e mobilizar os demônios, em nome de Jesus, ordenar que ele solte aquilo que é teu, né? Ordenar também, desfazer também aquilo que eles estão fazendo, armaram para que você não receba a bênção. E a outra parte da batalha, que é a segunda parte, é enviar os anjos de Deus para buscar e trazer a bênção que te pertence. Como na outra ministração que eu estou mencionando, eu detalhei muito bem esse negócio dos anjos. Eu fiz um estudo aqui há algum tempo atrás, só sobre anjos e demônios. Você ali tem todas as informações bíblicas acerca do ministério dos anjos. Mas eu quero só aproveitar um pedacinho dessa ministração. Se você for comigo em Hebreus, no capítulo 1, você vai ver ali qual é o ministério que os anjos realizam. Os anjos têm 2 ministérios básicos. E nós precisamos da ajuda dos anjos para sermos abençoados financeiramente. No capítulo 2, nós temos ali a revelação de que o Filho de Deus é superior aos anjos, que Jesus é superior aos anjos. E no versículo 13 está escrito assim, o autor da carta, inspirado pelo Espírito Santo, diz, mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Irmãos, Deus nunca falou isto para um anjo, mas falou isto para Jesus. Está no livro dos Salmos, você vai encontrar
né? Deus falando para Jesus assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então foi só para Jesus, o Filho, que Deus disse essas palavras, não para um anjo. Agora, a respeito dos anjos, continua o versículo 14. O autor da carta aos Hebreus diz: não são todos eles aqui os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então eu pergunto para você, você nasceu de novo? Você é herdeiro da salvação. Se você vai herdar a salvação, existem anjos ao nosso dispor. Deus já comissionou anjos, não somente para nos guardar, mas também para nos ajudar, para nos servir. Não está escrito aqui? Olha para o versículo 14 novamente. Não são todos eles quem? Os anjos, espíritos ministradores. A palavra ministrar significa servir. Um ministro é aquele que serve. Eu estou ministrando a vocês a palavra. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Estou servindo a vocês a palavra. Estou dando a vocês a palavra. Estou ensinando-lhes a palavra. Eu sou um ministro do Evangelho. Um ministrante. Aqui estou ministrando, dando. Então, espíritos ministradores ou servidores. Enviados. Quem que os enviou? Deus os enviou. Para quê? Para servir. Fica bem claro aqui. Servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então nós temos anjos, irmãos. Por que nós temos anjos? Porque nós não somos páreos para um demônio. Um demônio é um ser muito poderoso, porque ele é um anjo caído. Então, para combater um demônio, precisa ser um anjo de Deus. Porque a Bíblia diz que os anjos são magníficos em poder e grande em força. E eles executam as ordens de Deus e operam o poder de Deus. Os anjos são os agentes, disse Billy Graham, né? Os agentes secretos de Deus. Eles são tão secretos que a gente nem vê, né? Mas eles são os agentes de Deus, agentes secretos. Mas eles estão, irmãos, comissionados já por Deus aqui, para nos servir. Eu sempre gosto dessa imagem porque ela clareia para nós. Bem, você entra num restaurante, quando você vai num restaurante, você vai fazer o quê? Passear lá? Não, você vai comer, não é? Você está com fome, você tem uma necessidade, então você vai ao restaurante, aquele restaurante que serve à la carte, aí você se assenta à mesa, não na mesa, mas à mesa, e aí você recebe ali, vem o garçom, traz o cardápio, você olha, né? Aquele cardápio enorme, rico ali, peixe, etc. Aqui está o cardápio, a Bíblia é sagrada. Você pode escolher cerca de 8.000 bênçãos você pode pedir aqui. Aí vem o anjo, ou vem o garçom e traz lá aquele cardápio para você. E você escolhe. E você olha, diz, não, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, eu quero isso, eu preciso disso, daquilo outro. E fica ali. E vai passando o tempo. E o garçom do seu lado, você olha para o dono do restaurante e nada acontece. Aí você fica nervoso, vai lá no dono do restaurante e diz, olha, eu estou com fome, eu quero comer. Ele diz, mas está ali do seu lado. O garçom, peça, dê a ordem, faz o seu pedido, entrega para ele que ele vai buscar. Lá está, eu tenho uma equipe de garçom já comissionado, já mandei eles ficarem ali. Né? Tem outros lá que estão providenciando lá a comida, que é a bênção lá, etc. Então, o que você tem que fazer? Falar com o garçom, dar a ordem para ele buscar e trazer para você satisfazer. Senão você vai sair dali com fome, sem comer nada e murmurando ainda. Irmãos, o garçom aí é como Deus é o dono do restaurante. O garçom é o anjo que está ali do lado, pronto para receber o seu pedido e fazê-lo acontecer no mundo espiritual. Por quê? Porque quem está retendo a bênção, quem não quer que você seja abençoado, quem está retendo é um principado. É Mamon, o Deus das riquezas. E com ele, o Mamon, ele tem uma infinidade de demônios, que são anjos caídos, para fazer com que a bênção não chegue a você. Então você tem que ordenar em nome de Jesus, que os anjos estejam indo, buscando e trazendo aquela bênção a você. Sabe o que vai acontecer? Quando você amarra, amordaça e quando você determina que seja amarrado, amordaçado e imobilizado os demônios que estão agindo
na vida da pessoa que te deve e não te paga, tem até para te pagar e não te paga, ou não tem porque não recebe, os demônios não deixam ele receber para ele poder te pagar, você tem que determinar que os demônios que estão agindo na vida do seu devedor, eles sejam amarrados, amordaçados, imobilizados em nome de Jesus, e aí você manda, anjo de Deus, ide agora em nome de Jesus, buscai e trazei a bênção que me pertence. Porque Deus já deu esta bênção para mim. Sabe o que vai acontecer? No mundo espiritual, os anjos, que são magníficos em poder e grande em força, eles vão amarrar aqueles demônios, amordaçar aqueles demônios, imobilizar aqueles demônios, arrancar aqueles demônios daquela situação e vão fazer com que a bênção chegue a você. Que aquele devedor receba e fique com uma vontade tremenda de te pagar. E vem e te paga tudo o que ele deve com juros e correção monetária. Porque os anjos de Deus estão agindo. Agora, se você ficar quieto... Olha, mas foi terrível, mas graças a Deus cheguei aqui. Jesus vai dar um sorriso para você e diz, sofreu porque quis. Como, Senhor? Sofreu porque quis. Você nunca olhou na minha palavra? Você nunca olhou lá que eu mandei escrever lá, que os anjos são espíritos ministradores, enviados para te servir? Você não comeu o melhor dessa terra, mas o pão que o diabo amassou, porque você não compreendeu a minha palavra. É por isso que eu mandei o profeta Osés escrever lá no capítulo 4, no versículo 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da minha palavra. E eu mesmo disse, Jesus vai dizer para você, e eu mesmo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu mesmo disse em João capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E você vai cair com a cara no chão, né? Vou dizer, puxa vida, sofri à toa, o diabo me enganou. Né? E eu comi o pão que ele amassou, quando eu poderia ter comido o melhor desta terra. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Preste atenção nisso. Está escrito isso em Romanos 8. Se você ler o capítulo 8, você vai ver que nós somos feitos filhos por adoção e somos, de acordo com Romanos 8:17, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, de tudo que Deus tem. Deus é o nosso Pai. E Ele criou a terra para nós, Ele criou o ouro, Ele criou a prata, Ele criou os animais, as bênçãos, é nossa. Mas tem um usurpador, tem um sem terra aí, um sujeito que tomou aquilo que é teu e está retendo aquilo que é teu. É Satanás com a sua turma. Põe ele para correr. Pegue aquilo que é teu, é tua herança. Agora, pratique a palavra de Deus. Creia, porque para expulsar demônio também precisa ter fé, hein? Lembre-se disso. Lembre-se que a fé entra em tudo. Por isso é que eu disse que temos que ter fé para finanças. A mesma fé para ser batizado com o Espírito Santo, para ser curado, para nascer de novo, etc. Também para finanças. Creia nisso que eu estou lhes ensinando e você vai prosperar na sua vida material. Então os demônios são, né, a ação dos demônios que retém o dinheiro é algo que impede que a bênção chegue a nós. Às vezes você diz, mas pastor, eu entrego o dízimo, né, eu sou dizimista, sou ofertante, mas dá tudo errado. Eu dou esse exemplo sempre. Há uns anos atrás eu fui em Cornélio Procópio pregar escatologia numa comunidade e foi um irmão me buscar em Londrina e me trazer. E esse irmão na volta ele estava me falando, irmão, eu sou tesoureiro da igreja, pastor. Eu sou também presidente da Adonep, sou adonepiano, eu oferto na igreja, eu dou o dízimo, eu sou fiel. Mas eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo, eu sou um vendedor, um representante. Eu vendo um excelente produto, um arroz de alta qualidade em toda a região, mas ultimamente não consigo vender, não consigo receber, está uma situação muito difícil. O senhor sabe o que poderia ser isso? Eu ouvi, discerni e disse para ele, olha, é Satanás através dos demônios fazendo assim. Você vai fazer assim, assim, assim. Isso que eu ensinei para vocês, eu falei com ele detalhadamente. Eu fui ministrar 2 fins de semana, porque um fim de semana era pouco, então eu fui em 2.
E isso foi no primeiro fim de semana que nós conversamos. Quando eu voltei na outra semana, ele foi me buscar em Londrina novamente, me levaram em Cornélio, e ele me disse, ele estava com um sorriso enorme, ele e a esposa, e ele disse: pastor, eu nunca vendi tanto como eu vendi nesta semana. Eu recebi dívidas que eu já julgava perdidas, eu recebi. Porque eu disse para ele: olha, meu amado, você faz o seguinte, você vai visitar a cidade tal, vai vender na cidade tal e tal. Você pega todos os seus clientes ali, faça uma batalha em cima desses clientes, nome por nome. Fale com os demônios através do Espírito Santo para soltar o dinheiro, soltar a vida dele, soltar a finança dele, o dinheiro que ele está retendo. Enfim, amarra, amordaça, mobilize, mande os anjos buscar e trazer a bênção, e você vai ver a diferença. Ele disse: pastor, eu cheguei num supermercado e quando eu cheguei lá, o gerente disse: ô fulano, mas que bom que você chegou aqui. Eu acabei de vender os últimos pacotes do teu arroz. Ele vendia arroz, era representante de uma marca de arroz muito boa. Ele disse: ó, vendi os últimos pacotes e eu quero que você me mande um caminhão fechado, né, de arroz. Ele disse: pastor, eu nunca tinha acontecido essas coisas. Recebi dívidas, estou prosperando. E eu disse para ele: ensine esta palavra aos demais, na Donep, em outros lugares, a quem você puder, vai ensinar. Esse irmão esteve aqui 1 ou 2 vezes aqui nesta igreja depois desse fato, visitando essa igreja, passando, não sei se ele estava ampliando a área de comércio dele, mas a representação dele, mas ele esteve aqui na igreja nos visitando. Eu quero dizer para você que isso é real. Isso é real, isso aconteceu comigo e eu creio que na vida de muitas pessoas. Por isso, irmãos, tome consciência de que existem espíritos malignos, demônios que estão retendo aquilo que é teu. Se você é fiel no dízimo e nas ofertas e não está prosperando como deveria, saiba que tem demônio nesta parada. E você tem o poder e a autoridade do nome de Jesus para botá-los para fora daquilo que é teu, da tua herança. Senão você vai comer não o bem dessa terra, mas o que o diabo quer te dar. E ele não quer te dar coisa boa. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na em abundância. Por isso, você precisa compreender essa palavra para prosperar. E agora então eu entro, com a graça de Deus, na última parte desses impedimentos à prosperidade. E eu chamo esses impedimentos que eu vou falar agora de impedimentos diversos. O primeiro desses impedimentos diversos é a motivação errada. Tem gente, irmãos, que pensa que dá para fazer negócio com Deus. Ouve esta palavra, entende e diz: bom, agora eu vou ser dizimista e ofertante e vou fazer um negócio e tanto com Deus. Eu quero dizer para você que Deus não faz negócio com ninguém. Nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Você acha que Deus iria fazer um negócio de você dar 10% para Ele e Ele te dá 100%, ou muito mais que 100, 200, 300, 400, 500%? Que negócio é esse? Deus não faz negócio. Irmãos, ninguém compra as bênçãos de Deus, porque elas já foram compradas, já foram pagas em Cristo Jesus. Eu quero dizer que todas essas bênçãos, inclusive as materiais, Jesus pagou por elas. Tudo que vem é bênçãos que vêm através de Jesus. Por isso é no nome de Jesus. E é pela fé naquilo que Deus diz. Por isso não queira fazer negócio com Deus, que Deus não faz negócio com ninguém. Não faz. Tem gente que quer, então, tem uma motivação errada, quer o dinheiro por si só, ele quer enriquecer, ele quer fazer uma barganha com Deus, ele só quer o dinheiro, ele só quer a prosperidade, mas ele não quer o senhorio de Jesus, que Jesus seja o Senhor dele, ele não quer consertar a vida dele, ele quer simplesmente fazer um negócio com Deus. Eu quero dizer para você que Deus não está interessado em fazer negócios. Por isso, nós temos que ter a motivação certa. Qual é a motivação certa? Deve-se dar primeiro com amor. Amor a Deus e amor à obra de Deus, ao reino de Deus, à expansão do reino de Deus. Quando você ama a Deus, você quer... Você, quando nasceu de novo, você não queria que todo mundo se convertesse também? Eu creio que essa é uma característica daquele que nasceu de novo. Quando você recebe a salvação de Deus, você quer que o seu pai converta, que a sua mãe, seu marido, todo mundo, e às vezes você se torna até
como se diz ali, né, entre parênteses, chato, uma pessoa assim, né, que só fala daquilo. Né? Por quê? Porque você gostaria que aquela pessoa experimentasse a libertação, essa experiência que você teve. Você ama as pessoas, você ama a Deus, o reino de Deus, gostaria de ver todos lá dentro. Esta deve ser a motivação também para ser dizimista e ofertante, né? Você ter amor por Deus, pela obra de Deus, para que, através daquilo que você entrega, Deus vai usar aquilo para falar, né? Para usar aquilo na televisão, pregar o evangelho no rádio, por exemplo. Esse programa custa, né? Nós pagamos a emissora uma quantia para transmitir, como nós estamos transmitindo agora, né, em ondas FM, para muita gente, para muitos lares. Então, isto, irmãos, vem dos dízimos e vem das ofertas. Então, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele usa isto para a expansão do seu reino. Por isso nós devemos dar com amor, né, amando a obra de Deus, amando a Deus, amando o próximo, e também devemos dar com alegria. E também devemos dar com fé. Com fé eu já falei, mas com alegria. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Quando você dá com alegria, você você faz uma coisa e sente-se feliz. Eu acho que todos nós já passamos por uma experiência de você ajudar uma pessoa necessitada. Você não fica feliz quando você pode fazer alguma coisa por alguém que está precisando e que não pode te pagar, mas simplesmente você faz, você se sente alegre, feliz. É desta maneira que nós devemos entregar os dízimos, as ofertas, né, sermos dizimistas e ofertantes com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria, 2 Coríntios capítulo 9. Né? Deus ama o que dá com alegria. E com fé. Fé é crer que realmente você está semeando a semente e você vai colher. Que Deus vai abrir as janelas dos céus e vai fazer com que aquela bênção venha a você em grande abastança. Precisamos crer naquilo que Deus está falando na sua palavra. Então a motivação não pode ser errada, ela tem que ser a motivação certa. Motivação errada é querer fazer negócio com Deus, barganha com Deus, só quer o dinheiro, só quer a prosperidade, mas não quer o Deus da prosperidade, não quer obedecer a Deus, quer apenas uma parte da coisa, mas não quer o todo. Eu quero dizer para você que Deus não está interessado em fazer ninguém próspero. Deus está interessado na expansão do seu reino, e através da expansão do seu reino, Ele quer nos dar a bênção maior, que é a bênção da salvação para todo ser humano. Então, deve-se ter a motivação certa. O segundo impedimento diverso que eu quero mencionar está em Mateus capítulo 23. Pode abrir sua Bíblia lá, no capítulo 23. Irmãos, quando Jesus fala ali no capítulo 23 de Mateus, ele faz uma série de censuras aos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas. Jesus vai batendo forte aqui, é uma das poucas vezes que Jesus fala de uma maneira assim, muito forte com aqueles homens. E no versículo 23, Mateus 23, 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, isto é, a justiça e a misericórdia e a fé, estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas, ou seja, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus está falando aqui, irmãos, uma coisa muito séria. Jesus está dizendo: olha, você quer dar o dízimo do endro? O judeu, principalmente o escriba, o fariseu, ele dava o dízimo de tudo. Ele era muito criterioso nisso. A hortelã, o endro e cominho, irmãos, eram coisas quase que insignificantes, pequenas, mas ele dizimava tudo. Jesus elogia a atuação deles, mas diz que eles estão esquecendo o principal, que é a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Isto aqui, irmãos, torna-se um impedimento para você ser abençoado. Eu vou te explicar por quê. Veja bem, você é dizimista, você é ofertante, é muito fiel, etc. Mas você não pratica a justiça. E aqui eu faço uma pergunta: você é justo nas suas ações? Naquilo que você faz, você é justo? Você é justo com o seu empregado? Minha irmã, você é justo com a sua empregada lá na sua casa, ou você explora ela?
Você paga direitinho ou você, não, amanhã eu te dou, quando você tem. Eu quero dizer para você que isso ira a Deus, isso deixa Deus irado. Você não está sendo justo. Você é justo nas suas ações com seus empregados, com as pessoas? Você é justa até com os seus filhos? Ou você é injusto com os seus filhos? Você age de maneira justa, correta, íntegra naquilo que você faz com as pessoas? Irmãos, Jesus disse em Mateus 5, 20, eu não vou ler, mas eu vou dizer de cor. Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, esses aqui que ele está falando, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Deus não vai te abençoar financeiramente, porque senão você vai achar que não precisa fazer justiça, que está tudo muito bom, do que você está fazendo está tudo muito certo. Afinal, estou sendo abençoado financeiramente, olha, Deus está me abençoando, e eu vou continuar praticando injustiça, vou continuar fazendo desse jeito mesmo. Então Deus tem que tratar conosco, e isto torna-se um impedimento à prática da justiça, ou à falta da prática da justiça, ou à prática da injustiça. Misericórdia, é o segundo item ali. Misericórdia. Você é uma pessoa misericordiosa ou você é daqueles durões? Escreveu e não leu, o pau comeu. Ou você é misericordioso? Irmãos, se Deus não fosse misericordioso conosco, vocês acham que nós estaríamos aqui ainda? Se Deus não fosse misericordioso com cada um de nós, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ai de nós se Ele não renovasse as misericórdias dele sobre nós. Porque nós pecamos, nós fazemos coisas erradas, nós precisamos das misericórdias de Deus. Essa palavra misericórdia, ela é formada de duas. Uma palavra latina, miseri, quer dizer miséria, córdia, do grego coração. Ou seja, ter o coração na miséria do outro. Misericordioso é aquele que vê a miséria do outro e põe o seu coração lá na miséria do outro. Ele é misericordioso. Irmãos, nós temos que ser misericordiosos. Jesus disse, olha, vocês estão dando o dízimo de tudo, até das mínimas coisas, do endro, da hortelã, do endro e do cominho. Mas estão esquecendo a prática daquilo que é mais importante na minha palavra, que é a misericórdia, né? Que é aqui a justiça, a misericórdia e a fé. Temos que ser misericordiosos. Temos que ser longânimos, temos que ser misericordiosos. Você não pode retribuir na mesma moeda. Deus, irmãos, Deus é muito misericordioso. A Bíblia fala muito das misericórdias de Deus. Assim como nós precisamos das misericórdias de Deus, nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma prática da misericórdia. E a fé, eu já falei, nós precisamos da fé, praticar a fé, crer que tudo que Deus diz na sua palavra é verdade. Portanto, aqui está mais um impedimento que eu chamo de diverso, né? A falta da prática da justiça, da misericórdia e da fé. E aqui então tem um outro impedimento aqui que fala muito com os homens. Abra lá em 1 Pedro capítulo 3. Fala também com as mulheres, porque tem a recíproca aqui, mas muito com os homens. Quero dar aqui o quarto, ou melhor, o terceiro desses impedimentos diversos. O primeiro, motivação errada. O segundo, a falta da prática da justiça, da misericórdia e da fé. E o terceiro, na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, abra lá no capítulo 3, versículo 7, está escrito assim, atenção homens, igualmente vós maridos, vivei com elas, isto é, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui está algo que pode impedir que você seja próspero, porque Deus precisa tratar com essas coisas na nossa vida, principalmente nós homens. Nós homens temos uma dificuldade de viver com as mulheres. É ou não é verdade? É, a mulher é diferente do homem. Ela pensa diferente, sente diferente, age diferente, e nós, às vezes,
ficamos duros, insensíveis, tratamos a esposa de maneira que Deus não se agrada, ao contrário, que Deus abomina. Irmãos, a ciência diz que a mulher tem necessidade de falar mais que o homem, né? Ela precisa falar 7.000 palavras por dia. E o homem, parece que 2.000 já é suficiente. Então há uma diferença grande. Eu sempre digo, quando a mulher chega em casa, o homem está chegando, né? A mulher diz, querido, como é que foi o seu dia? Ele diz, foi bem, muito bem, graças a Deus. Pronto, resolveu o assunto. Se ele faz a mesma pergunta para ela, e diz, querida, como é que foi o seu dia? Ela começa das 6 da manhã. Diz, olha, o Joãozinho subiu na cerca e se estrepou e fez isso, e PTT, e a Mariazinha, blá, 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 faz um relatório, são 7.000 palavras. E aí, daí um pouco o homem está cheio daquilo e diz, cala a boca, mulher. Pronto, está tratando mal a esposa. Olha as orações impedidas aqui. Você pode achar engraçado, e mas é uma realidade, para que não seja impedido. Tratar as mulheres. Igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, ou da vida eterna, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações. São a causa de impedimento, irmãos. Daí você ora, e Deus não pode te atender, porque você está fora da palavra. Se Ele te atender, você nunca vai tratar bem a sua esposa, ou vice-versa. Vai tratar na ponta da bota, e vai achar que está tudo muito certo, porque Deus está te abençoando, te abençoando, te abençoando. Ele precisa limpar, Ele precisa podar, Ele precisa tirar, e para isso Deus então breca, a oração não responde, e você então começa a sofrer, inclusive na área financeira, porque você está fora da palavra de Deus. Isso é um impedimento. É um impedimento. E vale para as mulheres também. Que às vezes o marido chega com todo amor, todo o ímpeto, e a mulher está lá, porque o Joãozinho e a Mariazinha já aprontaram o dia inteiro. Ela não vê a hora, né, de descarregar aquele caminhão de abóboras em cima do marido lá. E ele então, né, aí a coisa muda, né? Irmãos, é algo que está na Bíblia, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu poderia falar muito sobre isso, mas creio que o que eu já falei já deu para você entender. E o quarto, eu tenho 5 desses impedimentos diversos. O quarto, eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 28. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Tudo que eu estou falando aqui é sério, mas algumas coisas falam mais forte. Provérbios 28, lá mais no finalzinho do livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, pecados não confessados e nem abandonados funcionam como impedimentos para você prosperar na sua vida. Veja bem, Deus está dizendo aqui que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, em área nenhuma. Não é só financeiramente não, em área nenhuma. Porque Deus tem que tratar conosco. Mas aquele que confessa e deixa, não é só confessar, não, é confessar e deixar, mudar. Este vai alcançar a misericórdia. Sabe, irmãos, o pecado é uma coisa muito séria na nossa vida. Pecado não confessado e não deixado. Olha, todos os pecados Deus perdoa, desde que nos arrependamos, confessemos e abandonemos. Deus perdoa. E quando Deus perdoa, Ele nos purifica de toda a injustiça que o pecado traz. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E também nos purifica da injustiça do pecado. Você quer ver como o pecado é tão sério? Um pouquinho para frente em Isaías, no capítulo 59, Deus fala uma coisa tremenda aqui, nos versículos 1 e 2, eu já estou terminando. Deus diz assim através do profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Está ouvindo aqui? Está entendendo? O pecado faz separação entre nós e Deus, de tal sorte que Deus não vai nos ouvir, ou ouvir a nossa oração. Por isso é que ele diz que nós temos que confessar e deixar para alcançar misericórdia. Porque se não confessarmos e deixarmos os nossos pecados, nós nunca prosperaremos em área nenhuma na nossa vida. Por isso, o pecado não confessado e não abandonado é um impedimento para você prosperar. E por último, eu quero dar o último desses impedimentos diversos, né? São 5 aqui que eu alinhei, existem outros, mas esses aqui me falam mais alto. O último é quando, irmãos, nós fazemos coisas que provocamos a ira de Deus sobre nós. Quando nós fazemos coisas que deixa Deus irado conosco. Deus pode se irar conosco. Deus fica irado contra nós. Veja bem, e aqui eu quero falar 2 coisas que estão muito ligadas. A primeira coisa, por exemplo, que eu quero mencionar hoje, que deixa Deus irado, é a murmuração. Murmuração. Irmãos, se você olhar para a peregrinação dos filhos de Israel, depois que Deus tirou-os do Egito e foi levando-os pelo deserto, rumo a Canaã, a terra que manava leite e mel, Deus foi se enchendo daquele povo, porque o povo murmurava, nada estava bom. Murmurador é aquele que, se Deus faz de um jeito, não está bom. Se faz do outro, não está bom. Você quer ver um exemplo de murmuração? Você entrega o dízimo é santo ao Senhor. Daí um pouco, aqui tem uma junta, tem uma diretoria. O pastor mais uma diretoria que vai administrar aquele dízimo. Você não tem, o dízimo e a oferta. Você não tem nenhuma autoridade sobre aquele dízimo, porque ele foi entregue ao Senhor. Mas a diretoria resolve fazer alguma coisa e você olha, estão gastando o meu dízimo nessas coisas. Que dízimo? É teu? Ou é do Senhor? Você acha que Deus se agrada disso? Se a diretoria se fizer alguma coisa errada, Deus vai tratar comigo e com os demais membros. Pensa que Deus não trata? Trata, e duramente. A quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Mas você não deve murmurar. Cuidado, meu irmão. Murmuração é uma coisa que desagrada a Deus em extremo. 10 vezes o povo de Israel murmurou, e 10 vezes Deus quis liquidar com aquele povo. Não liquidou por causa de Moisés. Porque Moisés interveio, e pediu a Deus que não fizesse isso. E na última vez que eles fizeram lá o bezerro de ouro, quando Deus estava lá no Monte Sinai, dando a lei para Moisés, quando terminou, Deus disse assim a Moisés, Moisés, desce. Porque é interessante que Deus fala, isso me chama muita atenção, Deus disse assim, vai, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se corrompeu e fez um bezerro de ouro. É interessante que Deus não diz assim, o meu povo que tirei do Egito. Deus já estava tão cheio daquele povo, que Deus disse, o teu povo que tiraste do Egito. Ele não disse, o meu povo que eu tirei do Egito. Porque a murmuração provoca a ira de Deus. Um exemplo clássico está no livro de Números, quando Miriam e Arão murmuraram contra Moisés. Miriam era a mais velha, Arão o filho do meio e Moisés o caçula. Mas Deus tinha escolhido Moisés e colocado sobre Moisés a autoridade dele sobre Moisés. Mas Moisés, houve lá um problema de família e Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, em vez de resolver o assunto lá no interior da casa, entre eles, irmãos, não, foi difamar Moisés. Moisés ficou caladinho, não abriu a boca, mas Deus ouviu e Deus tomou providência. E a Bíblia diz que Deus chamou os 3 e repreendeu a Miriam e Arão e colocou uma lepra em Miriam. Eu quero dizer para você, se Moisés não intercedesse, Miriam teria morrido com aquela lepra. Deus não se agrada de murmuração. Então, irmãos, murmuração é algo que provoca a ira de Deus. Uma outra coisa que Deus não se agrada, que está lá em Provérbios capítulo 6, se você quiser anotar, anota, versículo 19,
é a tal da fofoca. É aquele que semeia contenda entre irmãos. Lá está escrito em Provérbios 6, né, que 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina. E a 7ª é aquele que promove contenda entre irmãos. É abominação diante de Deus. O que é isso? Abominação é uma palavra hebraica que significa, para você ter uma ideia do que Deus está dizendo, abominação é algo que você quer vomitar, é alguma coisa que te causa ânsia de vômito, que te causa repulsa. Deus tem ânsia de vômito quando ele vê uma pessoa que começa a semear contendas, fofocas, confusões. Aquela pessoa é nojenta para Deus. Você acha que Deus vai colocar uma pessoa dessa no reino dele? Ainda vai abençoar uma pessoa assim? Não. Irmãos, quando nós provocamos a ira de Deus, sabe o que acontece? Deus se retira. E quando Deus se retira, vai com ele a graça. E nós não podemos viver sem a graça de Deus. Quando Miriam e Arão murmuraram contra Moisés e Deus colocou lepra em Miriam, a Bíblia diz que o Senhor se retirou. Deus se retira e leva a graça dele. Por isso, meu irmão, cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você fala e cuidado com aquilo que você faz, porque pode provocar a ira de Deus, e aí você não vai ser abençoado. Deus não gosta de fofoca, Deus não gosta de falatório, Deus não gosta de murmuração. Ele não tolera esse tipo de coisa na vida dos seus filhos. Irmãos, são essas coisas que nos impedem de ser abençoados. E o inimigo é tão sagaz que ele manipula as coisas para que a gente acabe murmurando, para que a gente acabe falando, para que a gente acabe comentando coisas que nós não devemos. Né? Porque ele quer impedir que a bênção venha até nós e que nós sejamos abençoados por Deus. Você entendeu bem? São impedimentos.